Começa agora Espírito e Vida, um programa da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. No programa de hoje, damos prosseguimento à série sobre os princípios básicos da doutrina espírita. Conversaremos sobre reencarnação. A reencarnação é um tema muito discutido nos mais variados grupos sociais. Na atualidade, é assunto que ganha cada vez mais adeptos e vem sendo tratado com certa naturalidade, inclusive nos meios científicos. Quem está aqui para conversar sobre o assunto é o orador espírita José Soares. Soares, além de orador espírita, é um estudioso do assunto. Soares, bom dia. Bom dia àqueles que nos assistem. É um prazer estar aqui atendendo a tão amável convite. Soares, quem inventou a reencarnação? Foi a doutrina espírita? Na realidade, ela não foi inventada, né? É uma lei estabelecida pelo Criador para o plano terrestre, digamos assim, já aqui nós estamos, desde o princípio em que a vida aqui foi estabelecida. Na realidade, podemos dizer que ela é uma lei da natureza e se encaixa perfeitamente na obra do Criador. Há alguma referência sobre reencarnação na Bíblia ou nos textos evangélicos? Não só na Bíblia, né? Mas em todos os livros religiosos de todas as grandes religiões, partindo inicialmente da velha e tradicional Índia. No entanto, nós vemos várias citações no Antigo Testamento, no Novo Testamento, todos eles perfeitamente condizentes com a ideia da reencarnação. Jesus se refere em algum momento a isso? Sem dúvida, principalmente em dois grandes momentos. No diálogo que ele mantém com Nicodemos, senador dos judeus, em que ele afirma que é preciso nascer de novo, e que o próprio Nicodemo interroga dizendo como ele poderia voltar ao ventre de sua mãe. Numa clara ideia de que aceitava a ideia de voltar à vida física. E também quando ele aborda os seus discípulos perguntando o que eles foram ver, referindo-se a João Batista, em que ele diz textualmente que João Batista era o Elias que havia de vir, e os seus discípulos entenderam que João Batista era Elias que havia voltado. Jesus afirma ser necessário nascer de novo. Qual seria então a finalidade da reencarnação? Admitindo que existe uma única vida para cada um de nós, então nós teríamos um curtíssimo espaço de tempo, hoje no máximo 70 anos no Brasil, para realizarmos toda uma grande trajetória. Normalmente nós não conseguimos fazer isso porque é só a partir da metade do caminho é que nós amadurecemos as ideias e começamos a acertar mais. Com a lei da reencarnação, aquilo que não se fez numa vida, com certeza haverá uma nova chance e nós continuaremos nosso trabalho de evolução no campo científico, filosófico, religioso, das artes, da música e assim por diante. E como que fica então, na situação das reencarnações sucessivas, os laços familiares? O meu filho de hoje, a minha esposa de hoje, os meus parentes, enfim, como se processaria esses laços familiares na sequência das vidas? Allan Kardec afirma, com muita justeza, que uma única vida não fortalece os laços de família. Agora, a ideia de várias vidas, ou seja, cada um ter várias reencarnações, essa sim fortalece os laços de família. Porque aquilo que eu não consegui fazer hoje no seio da minha família, poderei voltar amanhã ou depois de amanhã, repor o meu grupo social no plano material e dar continuidade aos meus trabalhos. Independente de eu voltar a ser um elemento consanguíneo daqueles que foram meus familiares em uma vida, eu volto, restabeleço laços de amizades, reconheço e passo a sentir por aqueles fora dos meus muros, aqui da minha casa, afinidade com pessoas e descubro neles verdadeiros amigos. Na realidade, são pessoas com quem nós convivemos no passado. A reencarnação fortalece os laços de família. Ao contrário, a unicidade da existência é um fator negativo. Nós só tendo só a existência, não tivemos passado e nem teremos futuro. Com a reencarnação, o passado e o futuro serão um eterno presente para todos nós. E será que eu posso, numa vida próxima, nascer animal ou nascer mulher? Ou alguém que hoje é mulher pode vir como homem?
Nascer animal, impossível. Ou seja, renascer, voltar à carne, uma pessoa que for um ser humano no corpo do animal, impossível. Essas ideias que ainda algumas religiões do Oriente ainda alimentam, não tem nenhum apoio científico nem moral. Agora, o fato de ser homem ou mulher é circunstancial. Nós poderemos nascer numa encarnação homem, noutra mulheres. Há pessoas que reencarnam durante séculos só assim, como mulher ou como homem. Mas para que nós possamos agarinhar, digamos assim, juntar o progresso necessário à nossa libertação espiritual, tanto nascemos na fileira assim, do sexo masculino como feminino. Para o espírito, o importante é vencer as provas, é crescer. A condição sexual é um instrumento que o Criador nos dá. Então, a igualdade, por isso que os Espíritos disseram que há igualdade de direitos e deveres para homens e mulheres. Isso está no livro dos Espíritos desde 1857, bem antes das feministas saírem no meio nas ruas das grandes cidades lutando pela igualdade. Você aí em casa deve estar se perguntando, e eu vou passar essa pergunta para José Soares. Há evidências, há provas materiais da reencarnação? É possível se falar em provas em se falando de reencarnação? Podemos dizer que, historicamente, só se tem notícia de uma ressurreição, que é de Jesus, que está lá nas páginas da Bíblia, que ele ressuscitou. Quanto ao fato da reencarnação, os exemplos, as provas estão aí aos milhares. Enquanto na doutrina espírita nós procuramos sempre na órbita da ciência a prova da reencarnação, nós desafiamos as pessoas que nos dê provas concretas da ressurreição, na forma de alguém voltar no mesmo corpo para resetar o seu processo de salvação. A reencarnação, sim. No Brasil, inúmeros casos. O professor Hernani Guimarães Andrade, no antigo Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, até mesmo na falecida União Soviética, fizeram pesquisa, nos Estados Unidos. E recentemente nós encontramos, e se encontra aí nas casas do ramo, um DVD da Discovery chamado Reencarnação. As provas estão aqui. São dois cientistas, um materialista e outro de formação luterana, mostrando provas concretas da reencarnação. Os materialistas também afirmam que nos casos de regressão, de terapia de vidas passadas, as pessoas só lembram de encarnações como personalidades importantes. Ah, eu fui Napoleão, eu fui duquesa tal, eu fui baronesa tal. E por que é que isso se dá? Isso é verdade? Particularmente eu conheço muitos Napoleões reencarnados, duques e assim por diante. Na grande realidade foram poucos os que ocuparam esses cargos, né? E cá para nós não há nenhuma vantagem de ter sido Napoleão, ele é responsável por um banho de sangue. Não é importante ter sido um general que comandou a guerra civil norte-americana, que levou milhares de pessoas à morte, ao sofrimento. Também nós conhecemos pessoas simples que reencarnaram ao longo de milênios e que realizam uma tarefa belíssima no campo da evolução espiritual e nunca derramou o sangue do próximo, sim verteu o seu na forma de trabalho e suor para o bem da humanidade. Agora, é necessário que nós não venhamos a colocar na cabecinha de que fomos pessoas importantes no passado, que desfrutamos e que iluminamos os fastos da história. Não. É importante que, no nosso ponto de observação, de trabalho, façamos o melhor de nós pela melhoria nossa, do nosso próximo e do planeta Terra. Mas continuando a nossa conversa sobre reencarnação, há a possibilidade, quando nós estamos em vias de reencarnar, de voltar ao planeta Terra, de escolhermos o grupo com quem vamos participar, com quem vamos partilhar a vida? Ou seja, eu posso escolher minha mãe, meu irmão, meu pai, meus parentes? É possível isso? Como dizia um antigo lidador espírita, em a natureza nada é impossível. É possível. Agora, vai pesar os méritos já adquiridos, o tipo de provas que necessitamos para vivenciá-las com o fim de resgate e reequilibrar diante da vida.
Geralmente nós, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós reencarnamos no mesmo ciclo social do qual nós já estamos há tempo neles. No entanto, às vezes quebra-se a casca da nossa, para que nós possamos absorver experiência em outros ciclos sociais e assim por diante. Nós temos visto o caso de Sibelius, aqui, que reencarnou em Campina Grande, e a última reencarnação dele, a anterior, foi na Finlândia. Olha que coisa interessante. É como se ele tivesse vindo para cá para fazer um trabalho todo de desaquecimento de 4.000 anos de cultura europeia. E está aqui conosco. Ele pediu e os pais vieram com ele. Não é interessante? Sibelius poderia ser um exemplo de evidência de reencarnação. Sem dúvida. Ele, quando se apresentou, esteve com Chico Xavier a primeira vez, aos 8 anos de idade, mais ou menos isso, o Chico olhou para ele e disse: mas que bom, Sibelius, você voltou para nos encantar de novo com a sua música. O grande músico clássico finlandês, o Sibelius, assim, foi o último grande músico naquela linhagem clássica que veio dos séculos 18 e 19. E ele desencarnou em 1957 e reencarna na Paraíba nos anos 70. Olha que coisa interessante. Sair da Finlândia para a Campina Grande. Para o Nordeste. Sair do frio para o calor do Nordeste brasileiro. Essa coisa gostosa, né? Podemos reencarnar com inimigos? A grande maioria das nossas reencarnações tem se dado em meio de grupos, em grupos formados por pessoas que na maioria são nossas adversárias. Pessoas com quem nós tivemos desencontros no passado, que abandonamos, que traímos ou que nos traíram. Então nós estamos aqui nesse processo de grande reajuste. Não é à toa que antigamente se dizia que a Terra era um vale de lágrimas, porque aqui nós estamos a sorver as nossas dores. Com o tempo, a doutrina espírita mostrou para nós que ela é uma abençoada escola de renovação. A reencarnação, então, como tudo mais, aliás, que Deus cria, é mais um instrumento no caminho da nossa evolução. Sem dúvida, né? Então, o criminoso de ontem é aquele pacifista de hoje que volta lutando para defender o meio ambiente, para defender a paz do bairro, é o líder comunitário que sofre ante as agressões de assaltantes e assim por diante. Está ali naquele campo aparentemente tão restrito, mas o seu trabalho terá uma irradiação grande quando ele conseguir normalizar a vida societária e a comunidade marchar nos padrões de equilíbrio. Isso é que é importante. E a reencarnação no plano social faz com que a comunidade eleve-se e as pessoas cresçam com ela também. A você que está em casa, eu recomendo o aprofundamento do estudo desse tema. A leitura do Livro dos Espíritos e, aliás, de toda a codificação. Por ora, fiquemos com essa iniciação que José Soares nos apresentou com tanta boa vontade. Soares, o nosso agradecimento e as suas palavras ao nosso público, por favor. Agradecer, acima de tudo, a bondade de todos que estão diante dos seus aparelhos de televisão, a assistir e ouvir, e a direção do programa Espírito e Vida por ter nos concedido essa oportunidade. E dizer que o importante na atual reencarnação é que nós façamos o melhor pelo bem do nosso semelhante, pelo bem da terra, pela conservação dos seus valores mais elevados no campo do espírito. A todos, muita paz. Obrigado. Chegamos ao fim do primeiro bloco. Agradecemos mais uma vez a presença de José Soares aqui conosco, mas não saiam daí. Após o intervalo, vamos continuar falando sobre reencarnação. Estamos de volta. Obrigado por continuar conosco. Assista agora a sequência do nosso programa, quando continuaremos a falar sobre reencarnação. A justiça
na existência da reencarnação? E as famílias, como ficam? Existem comprovações científicas sobre a reencarnação? Para tratar deste tema tão palpitante, encontra-se aqui Milton Menezes. Ele é bacharel em psicologia, expositor espírita e especialista em terapia de vidas passadas. Bem-vindo ao nosso programa, Milton. Obrigado, Yasmin. Também é um prazer muito grande estar aqui com vocês. O que é reencarnação? A reencarnação é um fenômeno natural, em que se imagina ou que se considera em que uma parte do indivíduo possa assumir novamente um corpo, ou seja, parte de uma concepção de um homem em que, não tendo apenas a dimensão física, existe uma parte espiritual, energética, mais sutil, que depois da morte sobrevive. Essa parte, então, viria a reassumir um novo corpo numa sequência reencarnatória, como se diz, num processo de aprendizado e de crescimento. Então, esse processo é que se chama de reencarnação, a possibilidade do homem, não tendo só essa vida, permanecer com uma parte espiritual e essa parte, sobrevivendo à morte do corpo físico, voltar a existir num corpo, a passar uma outra existência num corpo e assim sucessivamente. Então, esse espírito que sobreviveu à morte do corpo, ele fica com a sua individualidade, com a sua consciência e com a memória? Isso. A gente considera no processo reencarnatório que aquilo que nós chamamos de personalidade seriam as características desse espírito quando ele está nesse corpo, nessa vida, naquela vida atual. E nós chamamos disso de personalidade. Mas essa essência que permanece, nós chamamos de individualidade. Ou seja, que seria a reunião, a síntese de todas essas suas experiências que ele vai acumulando ao longo do processo reencarnatório. Ou seja, a cada vida parece que a individualidade vai acrescentando experiências daquelas personalidades que teve ao longo de várias situações, onde ocupou corpos diferentes, gêneros diferentes, ora foi homem, ora foi mulher, pode ocupar situações e posições na vida diferentes, de poder, de trabalho, em regiões geográficas diferentes, parecido que com isso acumulando experiências e aprendizado que amplia a consciência da individualidade. Muito interessante isso, Milton. Agora, conta pra gente qual o objetivo da reencarnação dentro dos seus estudos. O que a gente observa é que em toda a proposta de visão de homem, dentro da psicologia ou da filosofia, nós temos uma visão e entendimento de como o homem é e o que nós chamamos de uma psicologia do desenvolvimento desse homem. Então, se você pegar as escolas psicológicas, por exemplo, na psicanálise, você tem uma visão de um homem e qual é o desenvolvimento desse homem. Em todas elas você tem essa lógica. Na reencarnação, como a gente considera uma visão de um homem que não se restringe apenas à dimensão física, material, ao corpo físico, mas a parte essencial é essa parte do espírito, da individualidade, nós percebemos que a reencarnação permite e favorece exatamente esse desenvolvimento do ser espiritual. Ou seja, parece que para a aquisição das experiências, do desenvolvimento de valores, de qualidades, de conhecimento mesmo em relação às coisas, a reencarnação favorece que a gente tenha experiências das mais diversas, aumentando a capacidade e a consciência do espírito. Por exemplo, eu numa experiência num corpo masculino, não sou capaz de perceber ou ter consciência do que seria, por exemplo, a maternidade. Então, a possibilidade da reencarnação me favorece a ampliação da experiência sobre o que é o ser humano, sobre a vida, sobre a natureza, sobre o universo e talvez um dia sobre Deus, né? Muito interessante isso. Então, o espírito desencarnado, ele retorna imediatamente ou ele passa um período na espiritualidade? Nós observamos isso e é dentro das pesquisas com regressão de memória ou nas pesquisas científicas de reencarnação, a gente observa que esse tempo, que tecnicamente a gente chama de tempo de intermissão, é o tempo entre um desencarne e o próximo reencarne, né? Entre a próxima reencarnação. Ele varia muito. E ele pode ser, então, quase que imediato, às vezes meses depois, mas ele pode, às vezes, demorar anos, décadas, às vezes até séculos. O que determina essa diferença parece ser o nível de consciência que esse indivíduo tem sobre si mesmo e sobre esse processo. Parece que quanto menos consciência se tem desse processo, mais se resiste ou se dificulta o processo de retomada no novo corpo. Quando, de alguma forma, às vezes alguns acidentes, pessoas que morrem de uma forma, que tem uma morte muito violenta, elas podem, por exemplo, reencarnar até rapidamente e trazer, inclusive, marcas em relação a essa morte anterior. Quer dizer, esse tempo, ele varia muito em relação à consciência do espírito, em relação ao seu processo, à sua condição pessoal. Quando se dá o momento próprio da reencarnação?
Quando é que o espírito se une àquele novo corpo? Essa é uma questão muito interessante e importante, porque ela tem uma repercussão ética muito grande na nossa sociedade. Daí a importância da reflexão sobre o fenômeno da reencarnação. Porque se a gente pensar assim, e aí identificando quando é que a vida começa, nós teríamos então repercussões na questão do aborto, na questão de várias outras situações dúvida, não foi em que eu te fiz essa pergunta. em relação ao início da vida. Muitas pessoas acreditam que na concepção é que há a ligação, que é o início da reencarnação. Mas o que a gente tem observado na prática é que a reencarnação ela começa antes mesmo da concepção. Mesmo. Parece que o espírito desencarnado, ele começa então a se aproximar do grupo familiar com o qual ele tem não só afinidade, mas aquele que parece também que reúne condições para gerar um corpo que ele necessita para o seu processo de desenvolvimento. Então, quando ele se aproxima desse campo familiar, ele já começa, inclusive, nessa aproximação, e aí principalmente com a mãe, a influenciar todo o metabolismo, ao ponto de algumas pesquisas indicarem que aquela questão do espermatozoide mais apto, né, aquele que chega e vai fecundar o óvulo, não é uma questão só do mais rápido ou do mais forte. É aquele que atende a um estímulo elétrico do óvulo que parece que seleciona exatamente aquele espermatozoide que parece que vai gerar, vai dar a concepção. Ou seja, parece que já o espírito que, se aproximando disso, ele escolhe, participa dessa escolha, inclusive genética, que vai formar aquele corpo que é o importante, o ideal para a sua experiência daquela vida. Então a reencarnação ela começa antes da concepção, tem um momento importante na concepção, que é a ligação com o corpo físico em si, e aí, por isso que é uma etapa importante da reencarnação, e aí no nascimento, outra etapa importante, mas também não se encerra aí. A gente percebe que ao longo do desenvolvimento da criança, o espírito vai trazendo as suas características e daí as etapas que a psicologia estuda muito bem, né? Com 2 anos, com 5, 6 anos, onde traz, por exemplo, o aspecto intelectual, o raciocínio abstrato, para depois, então, a puberdade e a adolescência, quando ele traz exatamente as suas características essenciais de caráter, de traços de caráter. E aí é justamente quando o processo se encerra. Então ele leva tempo para ir assumindo o corpo. Exatamente. É como se ele fosse... vai crescendo, ele vai se adaptando Exatamente. mais. É como se conforme o corpo vai dando condições propícias, ele vai trazendo as características e aspectos daquele corpo. No início da infância, características físicas de locomoção, independência, raciocínio, e quando vai chegando na adolescência, as características pessoais de personalidade, enfim. Por isso que tem essas crises de adolescência, né? Natural. E aí diz que quando a gente sai e acaba a reencarnação da adolescência, a gente vai começar a desencarnar. Porque aí também vai ser um processo paulatino de retirada do corpo. Do próprio corpo, né? Agora, essa questão da reencarnação, ela não tolhe o fortalecimento dos laços de família? Eu acredito que não, pelo contrário, porque, na verdade, só que estende e amplia o que nós chamamos de laços de família, normalmente relacionados à consanguinidade, só o aspecto físico. Na verdade, quando a gente considera a questão da reencarnação e a vida espiritual, nós ampliamos as relações familiares e ampliamos, inclusive, e fortalecemos os laços, porque são laços que, às vezes, que vêm de muitas outras experiências e não só daquelas da circunstância da vida atual. Existem, Milton, comprovações científicas em torno da reencarnação? Nós temos hoje um número muito grande de pesquisas levadas no mundo inteiro por vários pesquisadores, e não necessariamente que tenham uma posição espírita, uma visão espírita da vida, mas cientistas que procuram comprovar que a reencarnação é um fenômeno natural. E pesquisas das mais diversas, mas as principais, ou a principal linha de pesquisa que é seguida hoje por muitas pessoas, ela teve um nome muito importante, que foi Ian Stevenson. Foi um dos principais pesquisadores sobre a reencarnação no mundo, desencarnou há pouco tempo, e ele tem um método e uma linha de pesquisa muito interessante. Ele procura, nessas pesquisas, esses pesquisadores procuram identificar pessoas, normalmente crianças, que se lembram espontaneamente de sua vida passada. Crianças com 6, 7 anos que começam a dizer, quando eu era grande, eu era assim, assim, assado. Eu me chamava fulano de tal, eu tinha uma família, e eu morria assim, assim, assado. E isso não é tão incomum, não. Muito comum até. Só que, além disso, eles pegavam os casos em que, além da criança lembrar da sua experiência da vida anterior, e eles iam comprovar esses dados, essa criança trazia uma marca de nascença, uma marca física, normalmente relacionada à causa-morte da vida anterior. Que interessante. A gente chama de marcas de nascença. Então, são crianças que se lembram, por exemplo, de que nós temos algumas imagens que, se for possível mostrar, são imagens que, por exemplo, de um jovem indiano
que se lembra de ter sido um homem numa vida passada, na sua vida anterior, chamado Maharan, e ele se lembra de ter morrido com um tiro de uma espingarda a queima-roupa no peito. Então, a equipe pega esse indivíduo, leva no local onde ele diz ter vivido, checa as informações, leva ele para ver se ele reconhece locais, checa se tem fraude, enfim. E, além disso, vão verificar, por exemplo, o laudo do legista da morte daquele indivíduo e pegam o laudo do legista, como está, e mostram que os ferimentos coincidem com que ele tem hoje no peito uma mancha branca. Sabe aquelas pessoas que têm uma pigmentação diferente no corpo? Ele tem exatamente hoje aonde ele teve o ferimento de vida anterior. Ou então um outro caso muito interessante, estudado por um outro pesquisador, um indiano, de um menino que se lembra ter sido um outro homem que morreu assassinado numa disputa de terras. E ele hoje, ele diz que foi mutilado nessa disputa, foi morto a pauladas e tal. E ele nasceu sem um braço e apenas com um cotoco de dedo num dos braços. Parece que aquele momento da morte, o trauma da morte, trouxe ele reencarnou rapidamente e ele tem uma deficiência nesse braço. O pesquisador, ao investigar, descobriu que tinha um dos assassinos, um dos participantes do grupo que assassinou esse homem, que estava preso numa penitenciária. Então ele foi lá, foi entrevistar, foi investigar o sujeito. E ele contava os detalhes daquilo que o menino tinha se lembrado espontaneamente na sua regressão, dizendo exatamente como tinham quebrado o braço, como tinham mutilado, deixado ele morrendo lentamente, quer dizer, confirmando que, e é uma evidência, né, de que provavelmente esse indivíduo, esse garoto, realmente foi a reencarnação desse homem que morreu dessa forma. Então essa marca de nascença é uma evidência muito contundente, junto com a lembrança de que a reencarnação ocorreu naquele fato, naquele caso. Tem milhares de pesquisas a esse Milhares. respeito, seriam N casos que você Milhares. poderia nos contar aqui. Só Ian Stevenson tem mais de 2.000 casos relatados com esse tipo de critério. E hoje nós temos pesquisadores em vários países da Europa. Eu tenho um contato, por exemplo, com 16 pesquisadores que seguem essa linha de pesquisa no mundo inteiro. Agora, Milton, a maior parte das pessoas não se lembra. Por que essas que você relatou se lembraram e outras, a maior parte das pessoas no mundo não lembra? Tem uma coisa que você falou assim, é muito comum as crianças se lembrarem. Agora, se você está numa cultura, por exemplo, como a oriental, onde isso é tratado com naturalidade, isso é estimulado. Na nossa cultura ocidental, a gente começa a falar assim, deixa de besteira, menino, isso aí é maluquice da sua cabeça, isso não existe. E a gente também nubla um pouco. O outro aspecto é que cada um de nós tem uma sensibilidade maior ou menor de acessar esse tipo de conteúdo espontaneamente ou até via regressão de memória. Ou seja, uma indução vai esbarrar no tipo e a facilidade que uma pessoa tem em acessar esse conteúdo regressivo, esse conteúdo de vida passada ou não. Então, tem pessoas que têm mais sensibilidade e aí se lembram espontaneamente. Um outro aspecto é um fator desencadeante. Você pode passar por uma situação que é tão parecida com algo que você viveu que essa lembrança vem à tona e aí você pode se lembrar espontaneamente. Então, a gente chama o famoso déjà vu, né? As pessoas que têm déjà vu, elas parecem que já viram aquilo, já passaram por aquilo. Muito interessante. Normalmente está associado a uma experiência que tem algum conteúdo semelhante daquela situação que ele está vivendo ali agora. E a justiça divina nessa questão da reencarnação, como é que funciona? Parece que a questão da justiça divina, dentro desse processo, quando se considera um conceito de Deus, né, não só bom, mas justo, a reencarnação parece trazer exatamente esse tipo de condição de poder fazer com que não haja privilégios, que não haja condições especiais para ninguém, mas que cada um vá amealhando nas suas experiências e se responsabilizando pelos seus atos e com isso crescendo dentro do processo natural de crescimento. Parece que a justiça está nisso, né? De permitir sempre que a gente possa estar recomeçando e aprendendo a cada momento. A terapia regressiva, ela se apoia em quê? Há alguma utilidade nessa lembrança? Exatamente. O que a gente tem observado, e isso já vem de décadas, né? As pessoas acham que é recente, mas é muito antigo isso, a possibilidade de melhora, de cura, de superação de transtornos emocionais, psicológicos e até físicos, quando você relembra, revive e integra aquele conteúdo de vida passada, aquela experiência traumática na sua vida atual. Mas é adequado a qualquer tipo de pessoa ou a qualquer problema? Olha, por isso que a gente sempre diz que a regressão de memória ela deve ser encaminhada sempre num processo psicoterapêutico, e não apenas com uma questão de curiosidade. Porque não adianta só lembrar do que a gente fez ou foi no passado. A questão é poder entender por que aquele tipo de conteúdo ainda está repercutindo ou influenciando na sua vida atual, num padrão de comportamento, numa dor, num transtorno emocional. Então não basta só lembrar.
É importante, e aí sim, uma avaliação do profissional é que vai dizer se aquele problema é indicado ou não para esse tipo de terapia, para evitar que também as pessoas tenham experiências sem qualquer tipo de preocupação ou responsabilidade. A gente sempre está indicando que o processo regressivo ele tem que ser feito num contexto de psicoterapia e não apenas numa sessão isolada ou apenas por curiosidade. Muito obrigada, Milton, pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço. Chegamos ao fim do programa Espírito e Vida, um programa da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Agradecemos mais uma vez a sua sintonia e contamos com a sua presença na próxima semana. Um ótimo sábado e muita paz.